vocês estão? Eu estive observando vocês e fiquei muito feliz. A atividade de vocês ficaram incríveis. Parabéns! Sobre os combinados, continue seguindo eles. Assim vocês vão ser heróis como eu. Agora eu vou chamar uma pessoa muito especial. Projart, vem aqui! Você sabia que a Projart é minha amiga? Todas as missões eu conto pra ela, viu? Ela já tá com os adesivos raros. Então, façam todas as tarefas, viu? Até a próxima missão. Tchau, tchau!